que restauração? Por que este assunto que está sendo tratado na igreja é tão importante para nós? Quem conhece bem Ribeirão Preto, a cidade de Ribeirão Preto, conhece o Palacete Camilo de Matos, uma antiga residência do antigo prefeito, acho que filho do Camilo de Matos, em Ribeirão Preto. Esse palacete foi restaurado e está agora aberto para visitação. Mas por que ele passou por um processo de restauração? Porque alguém sabia e conhecia o valor histórico que esse palacete tinha. E por causa desse valor, alguém investiu, alguém trabalhou para que ele fosse restaurado. Assim também, amado, nós temos um Deus restaurador. Um Deus que trabalha a favor dos seus. Um Deus que sabe a importância do seu casamento. Um Deus que sabe a importância da sua família. Um Deus que sabe que você é importante. E por isso, Ele também trabalha para a sua restauração. Porque Ele sabe do valor que você tem. Restauração para Deus é algo muito importante, porque Ele quer devolver a nós algo que nós perdemos. Em João 10:10 está escrito assim: Jesus disse, o diabo, ou o ladrão, a gente já logo diz que é o diabo, né? Ladrão só pode ser o diabo. O ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, o meu Pai me enviou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, queridos? Você pode dizer glória a Deus? O desejo de Deus é restaurá-lo para que através da restauração você tenha vida abundante. Vida sobrepujando. Nesse versículo é interessante a Bíblia, queridos, que se você conhece bem a palavra de Deus, se você ler muito a Bíblia, você às vezes descobre um versículo que parece que resume toda a Bíblia. Aqui fala de duas motivações. A primeira motivação do inimigo, que quer roubar, que quer matar e que quer destruir. Essa é a motivação dele. É para isso que ele trabalha, para matar, para roubar e para destruir. Ele quer danificar a obra de Deus. Mas Jesus disse: eu vim, o meu Pai enviou para desfazer as obras do diabo, para dar vida em abundância. Amém, queridos? A obra de Jesus Cristo é uma obra de restauração. Por que Ele quer restaurar? Porque nós somos importantes para Ele. Você é importante para Ele. Vira para essa pessoa muito linda que está perto de você e diz assim: ó, você é importante para Deus. Fala para assim: ó, o seu casamento é importante para Deus, a sua vida é importante para Deus, a sua prosperidade é importante para Deus. Amém? Então Deus está trabalhando para a sua restauração, Deus está trabalhando para a sua salvação, Deus está trabalhando para a sua prosperidade, Deus está trabalhando para a sua paz. Essa semana eu estive orando pela cidade, lá na esplanada do Teatro Dom Pedro II, nós fizemos um momento de oração. Eu não sabia para qual motivo eu estava escalado para orar, vários pastores estavam orando, e no momento que eu cheguei lá, me passaram a minha obrigação, a minha tarefa de oração naquela hora, naquele momento, e estava lá, pastor Paulo Sérgio vai orar pela prosperidade das empresas, do comércio e da cidade de Ribeirão Preto.
Eu falei, glória a Deus, eu tenho estudado sobre isso o mês inteiro, eu tenho buscado de Deus, eu descobri que prosperidade para Deus é sinônimo de paz. Aí eu li lá, na verdade eu não li, eu falei o versículo, porque eu já conheço o versículo, Jeremias 29:7, que diz assim: buscai a prosperidade do lugar para onde vos transportei, e orai para que ele prospere, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade deste lugar. E é interessante que uma outra tradução, no lugar de prosperidade, fala que orai pela paz deste lugar. E eu venho falando sobre isso, que prosperidade e paz são palavras na Bíblia semelhantes, sinônimas. Prosperidade e paz andam junto, porque o Deus que traz prosperidade é o Deus que quer te dar paz. Amém, queridos? E Deus quer restaurar você para que você tenha essa prosperidade e tenha também esta paz. Nós temos um Deus que trabalha pela nossa salvação. Nós temos um Deus que trabalha pela nossa paz. Nós temos um Deus que trabalha pela nossa prosperidade. Nós temos um Deus que trabalha pela nossa restauração. Deus tem interesse em restaurar sua família. Deus tem interesse em restaurar seu casamento. Deus tem interesse em restaurar sua vida e levar você a viver uma vida abundante. Amém, queridos? E é sábio da nossa parte, é inteligente da nossa parte, buscar na palavra de Deus segredos que nos levam a isso. Eu tenho falado aqui sobre aprender a observar algo que deu certo no passado e aplicar os princípios daquilo que deu certo na nossa vida hoje, porque os princípios são recorrentes. Nós temos que ser pessoas que observam as coisas que deram certo e o porquê deu certo e aplicar aqueles princípios na nossa vida hoje. Você está entendendo, gente? Isso é uma maneira sábia de viver, isso é uma maneira inteligente de viver. E uma das formas inteligentes de aplicar os princípios é pela observação. Observar quem? Quem teve sucesso. E eu gosto de olhar para as pessoas que tiveram sucesso na Bíblia, porque ali está comprovado, ali está escrito, e a história confirmando. E uma história de sucesso de uma pessoa que foi bem sucedida nesse processo de restauração de Deus, foi um homem chamado Josué. Josué, que foi servo de Moisés. O título que Josué tinha era servidor de Moisés. Qual era a pretensão de Josué? Servir Moisés. Quando Josué começou a sua trajetória, qual o título que ele tinha? Servidor de Moisés. Qual era a pretensão dele? Servir Moisés. Olhando, talvez Josué não tinha nenhuma outra pretensão na vida, a não ser trabalhar pelo sucesso de Moisés. Por quê? Porque ele entendeu que Moisés recebeu uma incumbência importante da parte de Deus, e que o sucesso de Moisés seria o sucesso dele também. O sucesso de Moisés seria o sucesso do povo de Deus. Nesse entendimento de Josué, ele foi servidor de Moisés. Então aí, amado, nós já temos o primeiro segredo importante para uma trajetória de sucesso. Primeiro segredo é lutar pelo sucesso do outro. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Sabe por que tem muita gente que não é bem sucedida na vida? Porque ela pensa e acredita que o sucesso dela, para ela ser bem sucedida, o outro precisa fracassar.
Eu só vou ganhar se o outro perder. A Bíblia é interessante, não ensina isto. A Bíblia ensina que quando eu torço pelo sucesso do outro, quando eu trabalho pelo sucesso do outro, eu sou bem-sucedido. É isso que está em Jeremias 29:7. Busquem a prosperidade do lugar aonde você está e ore pela prosperidade deste lugar, porque se esse lugar prosperar, vocês prosperarão também. A Bíblia diz assim, 5 de vós outros perseguirão a 100, 5 persegue 100, 100 de vós outros perseguirão 10.000, e os vossos inimigos ao fio da espada diante de vós outros cairão. O que a Bíblia está dizendo, amado? Se eu somar força com o outro para trabalhar a favor de um empreendimento que eu acredito, todos nós teremos sucesso. Por isso que eu oro pelos pastores da cidade, eu oro pelas igrejas da cidade. Eu quero que as igrejas cresçam. Porque todas as igrejas crescendo, a nossa igreja também cresce. Eu não posso pensar, e eu tenho que desfazer essa crença dentro de mim. Muitas pessoas têm que desconstruir essa crença maldita de que ela só pode ser bem-sucedida se o outro fracassar. Josué entendia, eu vou trabalhar pelo sucesso de Moisés, eu vou trabalhar para Moisés tornar-se bem-sucedido, eu vou trabalhar para que ele consiga o que Deus colocou nas mãos dele. Quando eu penso assim, querido, eu também sou bem-sucedido. Você está entendendo? É assim que se constrói o sucesso. A primeira fórmula, o primeiro segredo do sucesso está aí já para você. Está aí já para você. E é interessante que Josué, no capítulo 23, no versículo 14, ele diz assim, que é o único versículo que eu vou ler com vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Amado, o mais interessante nesse versículo, que é quem está falando isso é Josué, com 110 anos de idade. Josué está dizendo assim, tudo o que Deus prometeu, ele cumpriu. E Josué mostra o segundo segredo para nós, que é muito importante e até muito simples. Josué fala assim, gente, quando eu comecei minha trajetória observando e servindo Moisés. Quando Moisés morreu, eu não tinha essa pretensão, eu não tinha essa ideia. Deus que teve a ideia de me colocar no lugar de Moisés. E naquele dia, lá em Josué capítulo 1, Deus dá um conselho para Josué. Diz assim, Josué, Moisés morreu. Agora você é que vai fazer este povo entrar na terra prometida. E Deus dá uns conselhos para Josué, fala assim, Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, guarda a palavra de Deus no seu coração, ama o seu Deus de todo o seu coração, e nenhum inimigo te resistirá por todos os dias da sua vida. Josué recebe esse conselho da parte de Deus e começa de maneira simples a aplicar isso em toda a vida dele. E lá no capítulo 23, quando você vai ler o texto, você vê Josué fala assim, olha gente, hoje eu já estou indo para um caminho diferente. Eu já estou partindo desta para melhor, se ele se escrevesse hoje. Eu estou morrendo.
Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. E aí Josué repete as mesmas coisas que ele ouviu de Deus há mais de 40 anos atrás na vida dele. Gente, esforçam-se, tenham um bom ânimo, guarda os mandamentos de Deus, ame a Deus de todo o coração, e nenhum inimigo vos resistirão. Por que isso me chama a atenção? Por que Josué repetiu, depois de tantos anos, o mesmo conselho que recebeu de Deus? Por que ele não acrescentou mais nada? Por que ele não podia? Será que ele não podia acrescentar algo mais ali, depois de tantos anos de experiência? Por que ele não acrescentou nada? Ou por que ele não retirou algo? Vou tirar isso aqui, vou tirar porque isso aqui. Não, ele fez a mesma coisa e deu os mesmos conselhos. Ou seja, a vida dele foi tão simples, gente, que ele só observou esse conselho durante toda a trajetória. Segundo conselho que eu quero dar para você hoje, que quer construir uma trajetória bem-sucedida: guarda aquilo que Deus ensinou e viva ele de maneira simples. Sem invencionismo, sem achismo. Aplica aquilo que Deus ensinou. Josué aplicou o que Deus ensinou, viveu o que Deus ensinou e teve os resultados que Deus disse que ele teria. Por isso ele disse: nenhuma das promessas que Deus disse falhou. Guarda, querido, o que Deus te ensina através da Sagrada Escritura. Mantenha os ensinamentos de Deus na sua vida. E assim Josué aplica de maneira bem prática o que Deus mostrou para ele. O terceiro segredo que você vê na vida de Josué, que torna-se, amada, a história de Josué, e como eu quero falar para vocês uma coisa, eu sou muito prático em certas coisas. Eu gosto de fazer fórmula, sabia? Eu pego um texto, eu pego um livro de Josué inteiro, eu leio, eu faço isso, quando eu quero ler um livro, eu leio inteiro, leio o contexto, texto histórico, olha os profetas que falam sobre aquilo. Aí o que sabe que eu faço? Eu faço uma fórmula. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, ele fez isso, isso e isso, e o resultado foi isso. Pum, está aqui a fórmula, vou aplicar na minha vida. Fórmula. Você está entendendo? É simples. A terceira coisa que José fala assim: gente, o que Deus falou, ele cumpriu. Nós servimos um Deus que cumpre com as suas promessas. Pronto, amado, é isso, é importante. Você serve a um Deus que não deixa de cumprir com as suas promessas. Por quê? Porque é a natureza dele cumprir promessas. Tanto é que Pedro fala que Deus quer cumprir as promessas deles em nós, para que sejamos participantes com ele dessas promessas. Ali fala que a natureza divina é cumprir promessa, a essência de Deus é cumprir promessa. Tanto é que a Bíblia fala que todas as promessas têm nele o sim e tem nele o amém. Deus já promete, diz sim e amém. Você sabe o que é isso? Ele já prometeu, já disse que vai cumprir. Deus não falha com as suas promessas. A Bíblia diz: se o homem for infiel, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Amado, se Deus não cumprir a promessa, ele deixa de ser o Deus que ele diz que ele é. Se Deus não cumprir a palavra dele, ele deixa de ser o Deus que ele diz que é. Por isso que ele não falha com as suas promessas. É natureza dele cumprir as promessas. Deus não falha. Deus não falha. Então, você da sua forma, você coloca aí, ó. Primeira coisa, eu tenho que trabalhar pelo sucesso do outro, mas aplicar a palavra de Deus, mais acreditar num Deus que não falha. Vai somando vai fazendo a sua fórmula aí. Ele não falha com as suas promessas.
Quarto, dentro do segredo que Deus passou por Josué, diz: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te. Essa é a parte sua. É você trabalhar para que a coisa aconteça. Amado, eu recebo de Deus a direção, eu recebo de Deus a promessa. Deus diz que vai cumprir a sua promessa, mas Deus espere que eu trabalhe para que ela aconteça. Tem muita gente que quer o pó de pirlim-pim-pim, né? Achando, eu vou lá, o pastor vai pôr a mão na minha cabeça e vai virar, aí chega segunda-feira, está tudo resolvido. Varinha de condom. Isso não existe. Deus é um Deus que age instantaneamente e nós cremos nisso, mas Deus quer agir quando você trabalha com Ele. Você precisa se esforçar. Você precisa trabalhar para o seu milagre acontecer. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa se esforçar para desenvolver uma vida espiritual, um relacionamento com Deus. É o seu trabalho. É o seu trabalho. Nós temos que entender isso. Eu preciso trabalhar para que o meu milagre aconteça. A gente vê isso muito na Bíblia. A maioria dos milagres, você vê, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, por exemplo. Deus, Jesus Cristo, ressuscitou Lázaro, mas alguém teve que empurrar a pedra. Por quê? Porque aquilo que você pode fazer, Deus não precisa fazer. Deus só vai fazer aquilo que você não pode fazer. Trabalhe para o seu milagre. Trabalhe pela sua restauração, trabalhe pela conquista do seu lar, trabalhe pela conquista da sua família, trabalhe pelo seu sucesso financeiro, trabalhe pela sua carreira espiritual, trabalhe. O outro segredo é que você tem que saber o que você vai fazer depois que o milagre acontecer. Isso é muito importante. Depois que a coisa acontecer, como que você vai se comportar com isso? Tem gente que ora para o milagre, ou ora para uma restauração, ou ora para uma transformação em sua vida, mas depois não sabe o que fazer. Quando Josué foi, por exemplo, ir contra Jericó, e Deus disse para Josué: Josué, eu te entreguei, no capítulo 6 de Josué, eu te entreguei em suas mãos Jericó, e todos os habitantes que nela vivem. Josué foi buscar Deus, orou a Deus, Deus deu a estratégia para ele de vitória, disse para ele como é que derrubaria o muro, mas Josué procurou saber o que fazer depois, e Deus disse: ó, depois todos os habitantes, todos os homens de Jericó vão morrer, todo o tesouro que você pegar vai para a casa do Senhor, e todas as coisas impuras serão queimadas, e nunca mais ninguém poderá reconstruir Jericó. Se alguém tentar reconstruir Jericó, com o filho mais novo vai morrer quando botar, o filho mais velho vai morrer quando botar a primeira pedra, e o filho mais velho vai morrer quando botar a última pedra. Se fizer isto, então é assim depois do milagre? É. E Josué fez o que Deus mandou ele fazer. Enquanto Josué viveu, ninguém tentou reconstruir Jericó. Por quê? Porque ele sabia o que tinha que fazer depois do resultado da sua oração. Amado, você precisa saber o que fazer depois que as muralhas de resistência da sua vida cair. O que você vai fazer? Quando os muros caírem, como você vai se comportar? Você está entendendo? Depois que a sua família for restaurada, né? Por exemplo, tem mulher, deixa eu falar para as mulheres aqui agora, que ora a Deus:
Eu queria tanto o meu marido salvo, eu queria tanto o meu marido na igreja, eu queria tanto o meu marido servindo ao Senhor. E interessante que no momento ela fica andando em casca de ovo em casa, né? Ela tem aqui todo o cuidado para não criar um clima de briga, ela tem todo aquele cuidado. Aí ora, aí o marido vê o bom exemplo dela, vê o testemunho dela, aí o marido se converte. O marido se converteu, a mulher muda. Agora é a minha vez. Muda. E começa a tratar tudo errado. Ou seja, depois do milagre não soube se comportar. Depois do milagre não soube agir. Eu estou dizendo mulher porque na maioria das vezes são as mulheres que se convertem primeiro. E isso é muito bom. E é interessante, quando uma mulher se converte, ela é salva. Quando o marido se converte, toda a casa é salva. Mas você tem que saber o que fazer depois do milagre. Eu estou orando para começar um negócio, eu estou buscando a Deus a orientação para começar um negócio, e Deus dá a orientação, Deus dá a estratégia, você começa o negócio e começa a ser bem sucedido, e depois que começa a ser bem sucedida, perna para que te quero, foge da igreja. Para que o milagre? Para destruir você? Para que o milagre? Para afundar você? Sabe por que tem muita gente que não prospera? Presta atenção. Porque não sabe lidar com a prosperidade. Acontece igual aconteceu com Noé. Ao sair da arca, plantou uma vinha. Gente, plantar uma vinha, depois colher uva, e depois fazer o vinho da uva, demora. Demora ou não demora, gente? E o cara, depois disso, ainda se embriagou. Ou seja, a prosperidade dele trouxe-lhe embriaguez. Ele se embriagou com a prosperidade. Tem gente que se embriaga com a prosperidade. Fica cego. Torna-se mesquinho. Avarento. Foi boa essa restauração? Você tem que orar a Deus. Deus, depois que os muros caírem, o que eu vou fazer? Está recebendo aí, gente? Por último, é um dos segredos que Deus deu a Josué. E um segredo que Josué tinha desde a sua mocidade. Deus disse, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Seja uma pessoa motivada. Seja uma pessoa positiva. Gente, ninguém quer ficar perto de pessoas negativas. Eu já tenho como estilo de vida não ficar em rodinha de pessoa que fala mal de outra, não compartilhar de pessoas que ficam denegrindo a imagem de outra. Eu não faço essas coisas porque isso é negativo demais. Eu não fico em rodinha onde as pessoas só pensam no fracasso, onde as pessoas só ficam pensando que as coisas não vão dar certo, só fica amaldiçoando o Brasil, só fica falando mal do trabalho. Gente, a pior estupidez que existe é falar mal do seu trabalho. Nunca vai prosperar. Se você não abençoa o lugar que Deus te colocou, se você não ora pela prosperidade do lugar que Deus te colocou, como é que você vai prosperar? Então, Josué tinha, em Números capítulo 13 prova isso, quando Moisés fala para Josué, e Josué era servidor de Moisés, Josué, você e mais 11 vão olhar a terra que Deus vai dar a nós, terra que mana leite e mel, vai lá ver a terra, ver como é que é, e volta aqui para trazer um relatório. O único que trouxe relatório positivo foi Josué e Caleb. Por quê? Porque motivação tem-se dentro do coração, não é coisa manivelada não, é uma atitude que você decide ter. Você decide ter, eu vou ser uma pessoa motivada, eu sempre vou fazer do limão uma limonada. Gente, é interessante, né, quando as coisas vêm para nós, quando a gente está nesse espírito da palavra de Deus, né? Antes de sair de casa hoje, na reunião das 5, antes da reunião das 5, das 17 horas, né? Eu
passaram um vídeo para mim, fui ver um vídeo do Silvio Santos. Interessante que esse vídeo do Silvio Santos era do tempo quando o Silvio Santos tinha a minha idade. Faz tempo, né? E ali o Silvio Santos diz assim: gente, eu nunca quis ser dono de televisão. Eu precisei comprar uma televisão porque todas as televisões fecharam a porta para mim. Eu sempre quis ser um apresentador de programa. Eu sempre quis trabalhar com o público. Nunca foi minha intenção ter televisão. Mas eu precisei comprar uma televisão porque se fecharam todas as portas para mim. E quando todas as portas se fecham, Deus abre uma janela. E o homem tornou-se dono da televisão. Ou seja, do limão fez uma limonada. De uma circunstâncias adversa, fez dele um homem bilionário. E é interessante uma frase que ele usou nesse vídeo, que eu achei muito legal. Ele diz assim: o mal nunca vai vencer o bem. O mal pode até vencer momentaneamente, por alguns instantes, mas o bem sempre vai prevalecer. Você pode aplaudir Jesus? Tem de bom ânimo, seja uma pessoa otimista, seja uma pessoa que acredita que as coisas vão dar certo. Amado, quando eu estou falando aqui hoje, eu creio que eu estou falando para pessoas que estão começando a construir sua trajetória. Eu acredito que a maioria aqui tem tempo ainda para construir uma trajetória bem-sucedida em Deus. Então, você tem que ser sábio e inteligente, pegar a fórmula e aplicar na sua vida. Eu vou aplicar essa fórmula na minha vida. Eu acredito que ela vai dar certo. Se deu certo com o homem de Deus, e depois eu poderia provar para você aqui esta noite que deu certo na vida de muitos outros homens de Deus, e tem dado certo na vida de muitos homens atuais. É que se usar exemplos atuais, parece muita presunção e arrogância, né? Mas não, muitos homens atuais têm alcançado sucesso em Deus, porque têm aplicado esta fórmula também. Josué acreditava num Deus que existia dentro dele. Eu sirvo um Deus. Amada, a Bíblia diz, e quando a Bíblia diz, ela não mente. A Bíblia diz: maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Quando a Bíblia fala, aquele que está no mundo, não está dizendo sobre esse mundo, natureza, não. É o mundo em oposição a Deus, o mundo que se opõe aos filhos de Deus, o mundo que tenta e que trabalha para que nós sejamos sucumbidos pelo pecado. A Bíblia fala: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Dentro de você tem uma força que você precisa conhecer, uma força que vence. Dentro de você existe uma força vencedora, um poder do Espírito Santo que torna você uma pessoa vencedora. Você precisa entender que Deus quer restaurar a sua família, que Deus quer restaurar seu casamento, que Deus quer restaurar a sua vida, que Deus quer restaurar as suas finanças e que Deus principalmente quer restaurar a sua vida espiritual.